Bem-vindos ao Ambiente Legal, nos estúdios da TV Êxito, em São Paulo. Nós vamos tratar de um assunto que é intimamente vinculado aos princípios discutidos pela Organização das Nações Unidas na última Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Diz respeito não só à mobilidade, mas principalmente à acessibilidade. Como nós podemos tornar pessoas diferentes iguais em direitos no que tange ao acesso, principalmente aos aparelhos públicos, às vias públicas, aos locais, às construções, aos edifícios, aos hospitais, às escolas, né? As pessoas são diferentes, as pessoas têm vários tipos de proficiências e deficiências. E nada melhor para tratar deste assunto do que uma autoridade nesse assunto. Seja por ser médica, especialista em reabilitação, né, diretora no Hospital das Clínicas, seja por hoje ser a secretária estadual dos direitos da pessoa com deficiência no estado de São Paulo. Né? Temos hoje a honra de estar aqui ao lado, né, da doutora Linamara Riso Batistella, nossa digníssima secretária de Estado dos direitos da pessoa deficiente. Seja muito bem-vinda, doutora Linamara. Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, alcançar esse público, poder trazer um pouco da experiência da Secretaria e das propostas do governo do Geraldo Alckmin. Doutora Linamara, Geraldo, quando nomeou a senhora, enfrentou uma discussão difícil, né? Mas como nomeia uma médica ligada à questão? Sim, mas que não é deficiente, né? O que a senhora entende hoje ser deficiente, né? Então, esse é um conceito em evolução, é um conceito que o mundo inteiro discute, porque a deficiência ela está muito vinculada às condições ambientais. Você pode se sentir muito limitado em alguns ambientes, e isso pode ser no âmbito da comunicação. Experimente chegar na China sem conhecer o que você vai fazer lá, ou no âmbito da mobilidade, da arquitetura. A questão das restrições que se impõem pelo meio ambiente, pela condição circunstancial que você está vivendo, podem deixar uma pessoa com mais ou menos condição de interação. Agora, é evidente que há um limite que é da própria pessoa, em decorrência da doença crônica, do agravo genético, do trauma, e que restringe a sua capacidade de articulação com o meio ambiente, limita a sua participação. Mas o quanto essa participação está limitada, e esta é uma norma internacional de medida de avaliação da deficiência, a Classificação Internacional de Funcionalidade, o quanto ela está limitada vai depender das tecnologias que a sociedade vai colocando à disposição. Hoje você não imagina um edifício de 4 andares, mesmo numa construção popular, que não tenha um elevador. Porque não é só uma limitação para a pessoa com deficiência, é a limitação do idoso que viveu uma vida naquele ambiente e que, repentinamente, ele está limitado ao seu apartamento, porque se ele desce, ele não sobe. Ele vive no apartamento, mas não pode visitar o vizinho, não participa da festa do amigo. Então, as questões que envolvem a mobilidade urbana, a acessibilidade arquitetônica, elas não dizem respeito só às pessoas com deficiência, elas têm um universo muito maior. Agora, elas têm um grande impacto. Elas são cruéis quando nós estamos enfocando a pessoa com deficiência. Como é que a Secretaria tem trabalhado com isso hoje, doutora Linamara? Olha, nós temos vários eixos, vários programas e tivemos, ao longo dos últimos anos, a oportunidade de modificar todo o planejamento da CDHU. Hoje, todas as moradias, as habitações de interesse social, obedecem à lógica do desenho universal, o que significa que você tem acessibilidade em todo o equipamento e no entorno. O indivíduo pode morar em qualquer uma das unidades e, se ele for visitado pela deficiência em algum momento da vida, ele sabe que ele tem condições de continuar morando naquela mesma casa, aquela casa que foi o sonho de uma vida. Nós melhoramos de forma absolutamente dramática o transporte. Só para você ter uma ideia, o metrô de São Paulo tem 100% das estações acessíveis. O governo do estado investiu nos últimos anos de forma marcante na acessibilidade dos equipamentos sobre trilhos.
O metrô 100% acessível, a CPTM, os trens, ainda tem aí um gap, porque nós estamos falando, né, de uma malha ferroviária de 100 anos atrás, né, de outro século. Então, nós estamos ainda arrumando, mas a perspectiva da Secretaria de Transporte é até o final de 2014 ter 100% de acessibilidade. A Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, MTU, ela tem hoje 90% dos seus equipamentos móveis acessíveis, os ônibus, as composições e as estações próximas disso. E até o final de 2014, 100% de acessibilidade. Não existe, neste país, nenhum estado que ofereça a condição de acessibilidade que o estado de São Paulo tem. Não temos todos os problemas resolvidos. Nós temos ainda só 50% da frota de São Paulo, da cidade de São Paulo, acessível, e temos muito problema na calçada. Quer dizer, a questão urbana ainda é um desafio. E veja, é um desafio que não é apenas do poder público, é um desafio também do morador, que ele precisa cuidar da calçada, ele precisa entender que a acessibilidade é um bem, um valor da sociedade. A harmonização das calçadas é um desafio para todas Permanente. as cidades, é permanente, né? Principalmente em cidades como a nossa, que tem também um relevo complicado, né? Exatamente. E o carro modifica a calçada, né? Porque a acessibilidade do carro hoje é mais maior, privilegiada que a acessibilidade do ser humano, né? E a gente teve uma sensação, em algum momento desse processo de desenvolvimento da sociedade, de que você ia dar um carro para cada um e ia resolver o problema. Nós estamos agora voltando às origens, recuperando o desejo e a necessidade de caminhar pelas ruas, de ocupar os espaços, de se movimentar através de duas rodas. É um outro desenho social que vai mostrando nesse terceiro milênio que aquilo que nós desenhamos, propusemos e alcançamos no último século não foi suficiente nem para trazer a felicidade e muito menos para trazer a mobilidade urbana. Então, tem aí uma nova inteligência dentro das cidades. E eu quero te afirmar que isto só foi possível ser pensado com essa intensidade graças à presença marcante das pessoas com deficiência. O desejo marcante das pessoas com deficiência de estarem dentro da sociedade ajudou o agente público a organizar de forma mais humana, mais inteligente, esse universo da locomoção dentro e fora das cidades. O mais importante nesse caso específico é a interação do governo do estado com os municípios, né? Essa questão da calçada é uma questão de ordem municipal. Vamos ficar no exemplo da capital de São Paulo em relação ao governo do estado. Como é que a senhora tem desenvolvido esse trabalho, doutora Helena Maranhão? Porque tem que integrar as ações. Olha, Fernando, que pergunta ótima. Você sabe que nós somos muito cobrados por ações que são do âmbito municipal. Os entes federativos, o município, o estado e o governo federal, eles têm alçadas de decisões completamente definidas e diferentes. O município, que é talvez a estrutura mais importante do processo de desenvolvimento e de inclusão social, cabe a ele a vigilância sobre a calçada, a punição e até criar mecanismos para que isso efetivamente se concretize. O Estado pode ser indutor, com políticas a partir do saneamento, a partir da habitação social. Ele pode ser um indutor. Ele pode estimular através do financiamento. Quando eu digo, eu não vou financiar o município se ele não tiver o selo verde, eu estou estimulando o município a buscar condições. Nós poderíamos, em determinado momento, dizer o Estado só vai financiar o município que tenha dentro do seu plano municipal o desejo, né, a oferta, a diretriz da acessibilidade. E a gente vem construindo com os municípios os planos municipais de acessibilidade. Isso é importante. Mas é uma mudança de cultura. Eu digo que nós influímos com o prefeito para que ele faça o melhor edital de concessão do transporte público, que ele compre os melhores projetos arquitetônicos na construção da escola, na construção da habitação de interesse social. A gente pode criar normativas gerais, que é o que acontece já com a escola e com a habitação, e claro, com a saúde. Mas a obrigação de fazer, e mais ainda de fiscalizar, é do próprio município. Mudança de comportamento,
que é o significado mais claro do aprendizado, demanda tempo. Demanda estabelecer regras, providenciar a inovação e depois fiscalizar e até punir. Eu acho que nós estamos num momento muito bom, onde o tema é conhecido, as regras estão postas, e talvez a gente não precise partir para essa última e derradeira etapa da punição, porque a fiscalização através do Ministério Público tem sido muito efetiva. E ao invés de nós simplesmente induzirmos a punição, a gente tem induzido a sensibilização. E um sucesso. Eu quero te dizer que dos 645 municípios do estado de São Paulo, até o final do ano passado, 280 tinham um plano municipal de acessibilidade. O que já é um avanço. É um avanço. Se nós olharmos para o que significa metade da população de São Paulo, que moram nas 3 grandes zonas metropolitanas, os aglomerados metropolitanos, a gente vê uma mudança incrível na forma como o agente público trata o tema. Eu acho que São Paulo evoluiu, São Paulo cresceu com redes de reabilitação, como é a rede Luci Montoro, com um transporte mais acessível e agora uma notícia que é absolutamente nova, que não tem ainda nenhuma divulgação. Nós estamos colocando dentro dos aeroportos que estão na gestão do governo do estado, que são 6 aeroportos estaduais, os ambulifts, que são sistemas elevatórios que colocam a pessoa na cadeira de rodas dentro do avião, para evitar que a pessoa seja tirada da cadeira, colocada num outro equipamento, depois carregada de forma absolutamente arriscada, perigosa, para dentro do avião. Esses ambulifts que são comprados pelo governo do estado, que vão ser lançados no próximo dia 25 pelo governador Geraldo Alckmin, vão ser inteiramente operados pelo governo do estado para impedir que a companhia aérea, né, a concessionária que usa o aeroporto, se esqueça ou deixe de utilizar, colocando em risco a segurança do usuário. Porque é um grande problema, né? É um Eu grande ia chegar problema. nesse assunto. Os aeroportos, como é que ficam, né? Então, os aeroportos federais estão realmente com graves problemas. As reformas mais recentes mostraram que houve uma mudança na acessibilidade, no entanto, você não consegue andar, uma cadeira de rodas não anda dentro de uma das lojas, nenhuma das lojas, né, dos aeroportos. Quer dizer, você faz o projeto arquitetônico, mas depois você não respeita a ambientação, mostrando que não basta a lei, é preciso ter o conceito, é preciso ter a mudança de atitude. Eu acho que avançamos na saúde. São Paulo hoje tem uma rede para atender o deficiente físico, visual, o auditivo, a deficiência intelectual, que é insuperável. Somos motivo de referência para a Organização Mundial de Saúde e para as Nações Unidas. Coordenamos um grupo importante de definição de guidelines, de diretrizes em reabilitação da Organização Mundial de Saúde, exatamente pelo exemplo que São Paulo traça. Estamos puxando para São Paulo, por pedido da Organização das Nações Unidas, um encontro que vai acontecer agora em abril, sobre uma nova resolução que as Nações Unidas estão colocando em discussão com todos os países, e essa consulta que acontecerá em São Paulo é parte desta articulação para que esta resolução seja aprovada no próximo dia 23 de setembro, na Conferência das Nações Unidas. E essa articulação e essa resolução diz respeito exatamente a como o Estado, com os seus entes federativos, deve se organizar para colocar em ação a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que trata exatamente da sustentabilidade. Não dá para a gente falar em sustentabilidade se você não tiver todos os atores dentro. Para que você tenha todos os atores produzindo as riquezas do país, você precisa equiparar as oportunidades. Você precisa trazer todo mundo para o trabalho, né? Como é que a gente faz isso? Como é que você tem mais gente produzindo e menos pessoas vivendo à custa da rede de proteção social? Na verdade, aquela visão, né, quando há fracos e fortes, né, quando há pessoas diferenciadas, a liberdade às vezes escraviza. O direito é que liberta. Então ele tem que agir desproporcionalmente para tornar o tratamento proporcional. É exatamente isso. E essa diferença entre a liberdade e a igualdade só pode ter um balanço que reflita o avanço do processo civilizatório quando você coloca solidariedade. Porque só a igualdade
pode ter um significado absolutamente danoso. Exato. Se você não equipara as oportunidades, sem liberdade é impossível viver. Mas só a liberdade pode não privilegiar, de novo, uma igualdade de direitos e a justiça social. Para que as duas coisas possam funcionar e a gente possa avançar dentro do processo civilizatório, é preciso agregar esse terceiro elemento, a solidariedade, que não é o piegas e nem o filantrópico. É a justiça social traduzida na forma de equiparação de oportunidades e de avanço dentro da construção do direito do outro. É a razão de ser da sustentabilidade. É a razão de ser da sustentabilidade. E assim nós terminamos com chave de ouro essa entrevista, né? E com essa colocação magnífica da doutora Lina Mara, né? Que retoma, resgata a discussão conceitual que nós tivemos no início. Né? Verdade. Muito obrigado por sua Prazer presença, imenso. doutora Lina Mara. Viu? Volte sempre. Viu? Obrigada mesmo. E agradeço a você que nos assistiu. Muito obrigado.